Hoje estamos vivendo um cristianismo antibíblico, sem Cristo e sua mensagem. Um cristianismo apóstata, injusto, perverso e iníquo. A quase totalidade do cristianismo atual se afastou da verdade absoluta do Deus vivo e verdadeiro e se conformou ao mundo e seus prazeres. O cristianismo atual e das últimas gerações não conhece o verdadeiro Deus e nem a sua palavra. Os cristãos atuais se transformaram em grandes comerciantes, em empresários e proprietários de grandes firmas, onde se negociam almas, onde se negociam fé. A iniquidade e a perversidão no cristianismo atual chegou até dentro de inúmeras igrejas, que de igreja só tem o nome. Inúmeros que se dizem cristãos atualmente, que são membros de denominações, que possuem cartão de uma igreja, parecem servir e adorar a Deus, mas não aceitam e nem vivem a fé apostólica original do Novo Testamento, e muito menos cumprem as exigências bíblicas ordenando que todo cristão deve se separar da injustiça e da iniquidade. E inúmeros cristãos já não amam a retidão e odeiam a iniquidade. A maioria dos pregadores e pastores não pregam o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, mas um outro evangelho, mundano, humano, hipócrita e carnal. O cristianismo atual não aceita mais o arrependimento dos pecados, a separação do mundo, a santidade e a regeneração como essenciais para um genuíno viver cristão. O que mais encontramos são falsos pastores dirigindo falsas igrejas e produzindo falsos cristãos. O cristianismo atual, em sua grande maioria, se desviou da verdade e só aceita um evangelho humano, mundano e carnal, onde se prega que é possível viver para o mundo e para Deus. Na verdade, quase todo o cristianismo atual vive sem Cristo e não aceita o Espírito Santo em seu meio. Realmente, estamos precisando, e com muita urgência, de uma verdadeira reforma e de um verdadeiro avivamento dirigido dos céus, onde a presença manifesta de Deus, através do Espírito Santo, se faça presente. O meio cristão se esqueceu que santidade é mandamento de Deus e que sem santificação ninguém verá o Senhor, ou seja, irá para o céu. Os templos que se dizem cristãos atualmente, mas que não levam os seus membros a servir e a adorar ao verdadeiro Deus, oferecem de tudo para divertir seus frequentadores. Na verdade, são circos com palhaços, malabaristas, lutadores de MMA, com pretexto de evangelização. A tolerância ao pecado, principalmente ao da prostituição, tem chegado ao seu mais alto nível para um número impressionante de pessoas que dizem ser cristãs, inclusive dentro dos templos que frequentam ou dirigem. Inúmeros hoje fazem o contrário do que ordena a palavra de Deus. Ao invés de se apartarem da iniquidade, eles a buscam e vivem. Os cristãos atuais, em sua grande maioria, não têm um coração puro e participam de igrejas também não puras. Os corações dos cristãos atuais não são quebrantados e nem contritos. Hoje, o medo de pecar desapareceu do meio cristão, dando lugar ao medo da santidade. O cristianismo atual perdeu a santidade e o fogo do Espírito Santo. O cristianismo atual perdeu o sentido de condenação. Os atuais pregadores, com raras exceções, não pregam
sobre o inferno, o pecado, a santidade, a justiça e a ira do Deus Altíssimo. O cristianismo atual resistiu, entristeceu e extinguiu tanto o Espírito de Deus de seu meio, que Deus se afastou e abandonou inúmeras igrejas e um número incalculável de pessoas que dizem ser cristãs. O cristianismo atual, a começar do próprio altar de suas igrejas, é um cristianismo que não ora. A tragédia maior do cristianismo atual é que os cristãos de hoje perderam o sentido da santidade, da majestade e da grandeza de Deus. E então perderam o sentido da pecaminosidade do pecado. O cristão atual negligencia a sua vida devocional e de oração e diz não estar em apostasia. Os cristãos atuais dizem nunca perder a salvação, mesmo vivendo e amando o pecado e o mundo. A amizade do mundo é adultério espiritual e infidelidade a Deus e ao compromisso de dedicação de cada um de nós a Ele. O cristianismo atual ensina que amar o mundo e as riquezas materiais é totalmente compatível com o Evangelho de Cristo. O cristão atual quer viver segundo a sua carne e não segundo o Espírito, se esquecendo da advertência do próprio Deus, que avisa que quem assim o fizer morrerá espiritualmente. Muitos cristãos professos estão seguindo a falsos pregadores com as suas dissoluções, ou seja, as suas imoralidades sexuais. E por causa da sua vida pecaminosa e da vida pecaminosa desses líderes e de seus seguidores, Deus e o Evangelho de Cristo estão sendo blasfemados. Por causa da vida pecaminosa desses líderes e de seus seguidores, Deus e o Evangelho de Cristo estão sendo blasfemados. O cristianismo atual tem hoje, infelizmente, o que a Bíblia chama de um outro evangelho, onde o seu Deus é o homem. O Deus que dizem servir e adorar não é mais que um servo e escravo de suas vontades e prazeres carnais e sensuais. O cristianismo das últimas gerações não transmite a luz de Cristo ao mundo perdido, mas as trevas do mundo para o meio cristão. Uma quantidade imensa dos que professam o nome de Cristo se divorciaram do Senhor e tornaram-se amantes deste mundo morto. Os cristãos atuais não vivem da fé, mas somente daquilo que conseguem através do dinheiro e riqueza. O cristianismo atual realmente prosperou financeiramente, mas tem perdido a fé e a esperança. As inúmeras igrejas apóstatas do atual cristianismo buscam bênçãos e mais bênçãos de Deus, mas não a Ele. Os cristãos atuais não creem que somente se o Espírito Santo governar e dirigir as suas vidas é que poderão cumprir a vontade de Deus. O pecado, tão tolerado e aceito no atual meio cristão, tem arruinado e destruído o atual cristianismo. Os atuais cristãos não querem compreender que as falsas igrejas, o mundo, o pecado, a carne e Satanás são inimigos, perseguidores e opositores do cristianismo sempre. O cristão de hoje diz ser cheio do Espírito Santo, mas rejeita a sua direção e orientação, e nem mortifica as obras da carne. E o Altíssimo Deus diz que somente os que recebem a verdade e são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O cristão atual tem deixado de separar-se do mal, do erro, da impureza, e como resultado disso,
ele tem perdido profundamente a sua comunhão com Deus. O cristianismo atual tem buscado pregadores e doutores que sejam conforme as suas próprias cobiças, pastores com habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que lhes garanta que é possível ser cristão e continuar vivendo segundo a carne. Os cristãos de hoje deixaram o amor sincero a Cristo, que resulta em devoção sincera a Ele, em pureza de vida e em amor à verdade. Os cristãos atuais perderam a responsabilidade do que é ser cristão. Os cristãos atuais perderam a responsabilidade do que é ser cristão. O cristianismo atual se esqueceu que o Espírito Santo representa o senhorio atual de Cristo sobre as igrejas. Ele não é propriedade das igrejas, nem de qualquer instituição humana. Ele é o Espírito de Deus e de Cristo, e não o Espírito das igrejas, e é livre para operar onde quiser, conforme os padrões justos de Deus. O cristão atual não vive como forasteiro e peregrino no mundo, mas em aliança e na sua dependência. O atual cristianismo se afastou da porta estreita do arrependimento e do caminho apertado da santificação e penetrou pela porta larga e o caminho espaçoso da iniquidade, da crueldade e do pecado. Ele se afastou da porta estreita do arrependimento, do caminho apertado da santificação e penetrou pela porta larga e o caminho espaçoso da iniquidade e da crueldade e do pecado. Os pastores deste atual cristianismo deixaram de ser profetas, sendo somente pregadores que agradam o homem e ofendem a Deus. O cristianismo de hoje é muito rico em inúmeras coisas, mas tremendamente pobre na mais importante, a oração. Ele perdeu a sua comunhão e a intimidade com o Altíssimo Deus. Os cristãos da atualidade não buscam estar na presença de Deus, não buscam a sua sagrada face, mas esperam que o Deus que eles não conhecem, não adoram e nem servem, venha até eles, os sirva e lhes dê tudo o que querem, tudo o que desejam, com seus desejos e vontades egoístas, perversas e ímpias. Um grande mal do atual cristianismo é querer que o Deus santo, justo, perfeito e imaculado seja como ele, com uma vontade e desejo corrupto, perverso e iníquo, e que o sirva, e também a sua imoralidade sexual. O cristão da atualidade e das últimas gerações não acredita que o Deus único e verdadeiro, que inúmeras vezes ele o deixou, para benefício de sua imoralidade e iniquidade, não esteja agora fazendo o mesmo com ele, como nos revelam as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Os cristãos acreditam que porque um dia disseram aceitar Jesus em suas vidas, sem nunca se arrependerem de seus pecados e buscarem a verdadeira fé no Senhor e na sua palavra, são agora verdadeiros deuses, mesmo com a sua concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O cristão atual, com a sua vontade má e perversa, corrompida pelo pecado, não vê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que ela não foi, não é, nem nunca será como a sua. É preciso entender que Deus não foi, não é e nunca será como o homem. Deus é perfeito em todas as coisas e em todo o seu caráter. Os cristãos da atualidade
deixaram tanto a verdadeira adoração que agora não sabem mais reconhecer e ouvir a voz do Espírito de Deus. O cristianismo das últimas gerações somente ora buscando o louvor e a adoração dos homens, e não para louvor e adoração ao Deus único e verdadeiro. Realmente, a maioria cristã atualmente ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. Triste realidade. Triste realidade. Porém, hoje, o meio cristão tem somente uma coisa de Cristo: o nome.